Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós falaremos sobre a ordem stop, que é imprescindível para quem quer sobreviver no longo prazo e viver no longo prazo do mercado de ações. No primeiro momento, quando a gente começa a estudar análise técnica, a gente nem entende muito bem por que do uso do stop, né? No primeiro momento, a gente imagina que acertaremos 90 a 95% das operações que a gente inicia. Depois de um tempo, a gente percebe que a análise técnica não foi feita para prever futuro e sim para trabalhar com probabilidade e que, portanto, boa parte das operações que a gente inicia vão acabar com um prejuízo e, portanto, esse prejuízo precisa ser o menor possível. Então a gente estuda o movimento que aconteceu no passado, vê exatamente o movimento atual e estuda quais são as possibilidades ou aonde está a maior probabilidade, para onde existe uma maior probabilidade do mercado se mexer. E é claro, se for para cima, nós podemos tentar uma operação de compra, se for para baixo, podemos tentar uma operação de venda. E o stop nos protege de grandes prejuízos, né? Então, eventualmente, quando esse movimento não se repete como a gente imaginou, a gente sai da operação, no caso do trader, ou no meu caso, como sou analista da minha indicação, com o menor prejuízo possível. Eu, num primeiro momento, quando comecei, não entendi exatamente a necessidade do stop, mas percebi ao longo do tempo que isso é fundamental para quem quer seguir carreira no mercado, seja como trader, seja como analista. Eu realmente não acredito que é possível viver da análise técnica sem utilizar o stop. Outra pergunta que sempre me fazem é como utilizar o stop. E aí existem duas formas. Você pode utilizar o stop baseado em análise técnica ou baseado em gerenciamento de risco. Nesse vídeo nós falaremos do stop baseado em análise técnica da forma que eu utilizo nas minhas indicações. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou falar do uso do stop baseado em gerenciamento de risco, dando um exemplo que eu utilizo nas operações de swing trade. Mas vamos começar falando de stop baseado em análise técnica. Para isso eu uso teoria de Dow, né? Teoria de Dow é bem simples, né? O que Charles Dow falava? Vamos aqui para o gráfico, né? Que no mercado em tendência de alta, os preços fazem topos e fundos ascendentes. Então eu imagino aqui que existe uma possibilidade de tendência de alta e quero comprar, por exemplo, neste ponto, com stop neste ponto, tá ok? Por que o meu stop está aqui no caso de uma compra? Porque se o preço a partir daqui voltar e romper esse fundo, não temos mais fundos ascendentes, portanto não tem mais tendência de alta, portanto eu não preciso ficar na operação. Então o meu stop de uma compra está sempre no fundo anterior, que se for rompido, não deixa mais a possibilidade de ter tendência de alta, né? Seguindo a teoria de Dow. Claro, o preço, aliás, além do stop, né, a gente sempre identifica o alvo. No meu caso, eu gosto de colocar um alvo 3 vezes maior que o tamanho do stop, né? Então, a partir do momento que o mercado se mexe, a gente entra na operação comprado, o stop está aqui embaixo. Sempre. Então, o stop obedece à teoria de Dow. André, você está fazendo um exemplo, está mostrando um exemplo do índice futuro no 1 minuto, mas eu não opero day trade, eu opero swing trade. Perfeito. Você vai escolher um tempo gráfico para você fazer a modificação do stop e ele não necessariamente vai ser o gráfico de 1 minuto. Aliás, é o gráfico de 1 minuto para quem faz day trade, mas para quem faz uma operação mais longa pode ser o gráfico de 60, pode ser o fundo do gráfico diário, pode ser o fundo do gráfico semanal, enfim. Isso vai depender do perfil do operador, né? De quanto tempo, em média, dura as suas operações, né? Quão rápido você quer que sejam as suas operações, perfeito? Bom, então o stop inicial, quando eu vou comprar, está sempre abaixo do fundo anterior e vou modificando esse stop à medida que o preço vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então, por exemplo, aqui o preço subiu, desceu, voltou, fez novo topo. O que eu faço? Pego o meu stop que está aqui embaixo e jogo para baixo desse fundo que ficou aqui. O preço fez de novo um movimento ascendente, deixou um fundo mais alto que o anterior, voltou a subir. Eu pego o meu stop e coloco nesse fundo que ficou nesse ponto. E aí ele faz um outro movimento, corrigiu. Quando rompeu o topo anterior, eu pego o meu stop e coloco abaixo do fundo anterior, até que em um determinado momento ou o preço chega no alvo, ou me estopa no meio do caminho, mas a partir desse ponto, o que eu tenho? Um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso é tendência de baixa, portanto, na tendência de baixa não faz sentido, né, você ficar comprado na operação. E na venda? Bom, na venda é exatamente o contrário. Na venda, ao invés de você procurar o fundo para colocar o stop, você vai procurar o topo. Então, por exemplo, digamos que a gente quer vender aqui nesse ponto, por quê?
Porque aqui está ficando um topo mais baixo que o anterior e a partir do momento que eu penso nisso, eu penso em vender, porque topos e fundos descendentes é padrão de tendência de baixa e na tendência de baixa a gente só vende. Porém, se eu vender e o preço superar esse topo, eu errei a operação, né? Vai fazer um topo ascendente e isso não é padrão da tendência de baixa, eu não posso ficar vendido, portanto. Eu vou vender aqui nesse ponto, né? Ou fazer uma indicação de venda aqui nesse ponto, o stop aqui em cima e o alvo lá embaixo, 3 vezes pelo menos maior do que o risco. E a partir do momento que o preço pega meu preço de venda, coloque-se o stop e já também deixa aí armado o alvo. Aí a partir do momento que faz um zigue-zague descendente, eu tenho um topo nesse ponto e depois o rompimento do fundo anterior. A partir desse momento eu tago meu stop um pouco acima do topo que ficou aqui nesse zigue-zague. Aí o mercado cai mais um pouco, sobe, fura o fundo novamente. A gente vem com stop um pouco acima do topo anterior, até que num determinado momento o preço ou chega no alvo ou chega no seu stop. Então, além de ser importante você pensar num stop inicial, sempre obedecendo teoria de Dow, quer dizer, sempre na compra observando o fundo anterior e sempre na venda observando o topo anterior, a partir do momento que a sua operação vai evoluindo, você vai modificando esse stop, claro, obedecendo topos e fundos que vão acontecendo no gráfico, perfeito? Muitas vezes acontece de você colocar o stop, o preço pegar o teu stop e depois ir para o lugar para onde você imaginava. É o que a gente chama de violino, tá certo? Mas mesmo assim, não desista do stop, né? Sem ele você não tem chance nenhuma no mercado. Você de vez em quando tomar uma violinada, como a gente fala, faz parte do processo, faz parte, é o preço que se paga por ser disciplinado, é o preço que se paga por viver, né? Da análise técnica, perfeito? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.